Boa noite a todos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe cada um que está assistindo a esse vídeo, que ainda vai assistir esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso momento devocional, para buscarmos a presença do Senhor, para rendermos esse momento devocional, que é o momento de culto a Deus, o momento que nós nos reunimos com as nossas famílias para ouvir da palavra de Deus, para louvar ao Senhor. Sei que eu vou deixar os irmãos com um pouco de saudade da igreja. Hoje a gente vai fazer aqui na igreja e vai ser uma bênção, né? Eu estou aqui com o Suede, com a Priscila, com o Tiago e com o Val, e é muito bom a gente estar junto aqui para adorar e louvar ao Senhor. Então, louvado seja Deus por isso. Vamos começar fazendo oração, pedindo ao Senhor que fale conosco, pedir ao Senhor que escute as nossas orações, receba os nossos louvores para a sua glória e sua honra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu, tem nos concedido. Muito obrigado por esse momento em que nós nos reunimos aqui para prestar culto ao Senhor, para ouvirmos da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, purifica-nos, Senhor, em Cristo Jesus, para que possamos Te louvar e Te adorar de todo o nosso coração. Nos abençoa, abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que ainda vai assistir esse vídeo, que todos, sem exceção, sejamos abençoados por Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 47. Salmo 47. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Deus, o Rei da terra, ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O salmista conclama os servos de Deus a adorarem a Deus com júbilo, com alegria, com cântico, com palma, porque esse Deus é o Deus soberano, é o Deus de toda a terra, é o Deus que criou todas as coisas, e nós devemos adorar ao Senhor, a esse Deus soberano que criou todas as coisas na beleza da sua santidade. Muito embora todos nós quiséssemos estar nesse momento na igreja, com todos reunidos para louvarmos a Deus, não podemos. Mas ainda assim, onde estivermos, nós podemos e devemos adorar esse Deus, o Deus soberano, o Deus que governa todas as coisas pela sua graça e pela sua providência. A esse Deus, nesse momento, nós iremos agradecer. Teremos mais uma palavra de oração agora, de agradecimento a Deus, por tudo que Ele é, e por tudo que Ele tem feito por nós, e por Ele estar sustentando as nossas vidas nesse momento tão difícil para a igreja. Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único Deus e verdadeiro Deus, que é digno de ser adorado. Mas nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Te amamos porque nós fomos adotados como teus filhos em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por termos um teto sobre as nossas cabeças, por termos uma cama, por termos uma rede confortável para nós dormirmos. Muito obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias.
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, sobretudo, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos parte do povo do Senhor. Por isso, ó Pai, nessa noite, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Ainda, Senhor, que passemos por lutas e privações e provações, nós louvamos o Teu nome e nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos o Senhor nas nossas vidas e isso nos basta, porque o Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Então abençoe o Teu povo, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém e amém. Esse salmo diz: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Mais na frente, no versículo 6, o salmista diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, louvar a Deus com cânticos, a esse Deus que é o nosso Deus, a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Claro, nós temos razões de sobra para louvarmos a Deus, e eu convido você aí na sua casa, com a sua família, a também louvar a Deus juntamente conosco. Vamos louvar ao Senhor. Toda a terra se encherá da sua glória. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o grande El Shaddai. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem. Destruir as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu o faraó, e toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Estamos aqui, Senhor, para te adorar e te engrandecer, pois teu nome é mais grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
porque os reinos se abalam e ainda assim tu continuas sendo Deus. Louvado és tu, Senhor, e te adoramos, ó Pai amado, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos ao Deus que em meio ao caos é a nossa esperança. Louvamos a Ti, ó Pai amado, porque na alegria e na tristeza havemos de Te louvar. Porque não importam as circunstâncias, Senhor, nós louvaremos o Teu nome. Obrigado, ó Pai amado, por ser o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Obrigado, ó Pai amado, porque depositamos em Ti todas as nossas ansiedades, porque Tu tens cuidado de nós. Louvado és Tu, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio e baluarte, porque Tu és a nossa cidadela, Senhor. E ainda que em tempos de crise, ó Deus amado, os reinos caiam, os reinos se abalem, ainda assim, Deus, o Teu reino permanecerá eterno. Muito obrigado, Pai amado, por poder entoar louvores ao Teu nome, Tu que és grandioso, ó Deus. Em nome de Jesus, eu Te oro, eu Te agradeço e assim Te louvo, Pai amado. Amém. Nesse momento eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo de número 25, para nós meditarmos na palavra de Deus essa noite, palavra de Deus abençoadora para as nossas vidas, onde vamos aprender mais uma vez sobre o nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O bom samaritano, uma parábola muito conhecida, um texto muito conhecido dos irmãos, mas certamente o Senhor há de falar conosco nesse momento por meio dessa palavra. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa noite, por isso rogamos ao Senhor que fale conosco através da Tua santa e bendita palavra. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Como já disse no início, essa parábola ou essa passagem onde Jesus conta essa parábola do bom samaritano, ela é muito conhecida a nós. Aqui Jesus estava de caminho para Jerusalém para cumprir a sua missão de ser preso, ser morto pelo povo nas mãos dos homens. Ele mesmo se entregaria para assim cumprir a sua obra de amor a nós.
Porém, nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, diz a palavra aqui que nós lemos, que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. O intérprete da lei era uma espécie de advogado da época, e era alguém que tinha profundo conhecimento da lei de Deus, do Antigo Testamento, e de maneira muito especial dos mandamentos, ou do Pentateuco. E esse intérprete da lei, assim como acontece em várias partes da Escritura, onde os evangelistas registram, por vezes os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, chegam diante de Jesus e tentam embaraçar Jesus ou pegar ele em alguma falta, em alguma coisa errada. E é justamente esse contexto aqui. Então, esse intérprete da lei, que era profundo conhecedor do Antigo Testamento, chega e põe Jesus à prova e pergunta algo que todo ser humano se pergunta, e ele diz: que farei? Ele chama Jesus de mestre e diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, como que ele queria apanhar Jesus? Queria que Jesus falasse como que a pessoa pode ser salva, porque na mente daquele intérprete, a lei poderia salvar. Era só o homem observar a lei que estava tudo certo diante de Deus. Então Jesus diz... Jesus pergunta a ele, versículo 26, então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como que você interpreta? Jesus estava dizendo assim: já que você é intérprete da lei, já que você conhece a lei, o que a lei diz sobre isso? Como que a pessoa pode ser salva? A isto ele respondeu, versículo 27, então ele diz os 2 grandes mandamentos, que é o resumo da lei, e ele estava correto, porque o próprio Jesus resume a lei dessa forma. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele sabia a lei, ele conhecia a lei de cós salteado. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aqui Jesus já pega nas entrelinhas o coração daquele intérprete da lei. Porque o intérprete da lei, ele achava que apenas conhecer a lei era suficiente. Jesus disse: olha, tudo bem, você respondeu corretamente. Então, cumpra a lei cabalmente e você terá vida, e você terá salvação, e você herdará a vida eterna. Porém, irmãos, quem de nós consegue cumprir cabalmente a lei? Ninguém, nenhum de nós. Quem pode dizer que ama ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento? Quem que pode dizer que ama plenamente o seu próximo como a si mesmo? Porque esse é um padrão perfeito e nós não atingimos esse padrão. Por mais que nós amemos, por mais que nós olhemos para a lei de Deus e nós tentemos e nós nos esforcemos, nós nunca conseguiremos cumprir a lei plenamente. E Tiago disse: se nós deixarmos de cumprir um item da lei, nós já descumprimos toda a lei. Então, Jesus estava respondendo: se você conseguir viver pela lei, você vai ter vida eterna, então você viverá. Aí justifica o versículo 29. Ele, porém, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Por que ele querendo justificar-se? Porque Jesus disse para ele: se você conseguir cumprir a lei, você vai viver, você vai ter vida eterna. Por que ele queria se justificar? Porque ele sabia que ele não conseguia cumprir a lei. E ele sabia que Jesus sabia que ele não conseguia cumprir a lei. Então, ele querendo se justificar, ele perguntou de Jesus: quem é o meu próximo? Então, a parábola do bom samaritano vai responder a essa pergunta. Então Jesus ele conta a história de certo homem que descia de Jerusalém, a partir do versículo 30, para Jericó, e caiu na mão de salteadores, e eles o roubaram, levaram tudo que ele tinha, e o feriu de tal forma que ele foi dado como morto, ou estava semi-morto. Possivelmente eles assaltaram aquele homem, e o feriram, e deixaram à beira da estrada, já certos de que aquele homem morreria. E Jesus, contando essa história, diz que casualmente descia um sacerdote, aquele que fazia sacrifícios no templo, aquele que conhecia a lei, aquele que conhecia a palavra de Deus, que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Diz Jesus que esse sacerdote
passa por aquele mesmo caminho e viu aquele homem, mas ele passou de largo, passou longe daquele homem. Da mesma forma, logo depois, passou também um levita, e vendo aquele homem, podendo ajudá-lo, ele também passou de largo, e o levita era aquela pessoa que também conhecia a lei, era aquela pessoa que cantava no templo, era aquela pessoa que cuidava do templo, ele não só cantava, muito embora hoje em dia os levitas, eles só querem cantar e levitar nos púlpitos das igrejas, mas eles não querem limpar a igreja. Na verdade, os levitas, porque 80, 90% do culto no Antigo Testamento era sacrifício de animais, e eram os levitas que limpavam o templo, que cuidavam do templo, mas essa parte ninguém quer hoje, a pessoa só quer ser o levita para cantar, mas é claro, esporadicamente os levitas também cantaram, e eles conheciam a lei porque viviam no templo, mas ele também passou de largo. E certamente, ouvindo essa parábola, as pessoas que ouviam Jesus certamente pensavam que ele ia falar, então um israelita comum, mas ele não falou isso, ele disse que certo homem samaritano seguiu o seu caminho, passou perto daquele homem, viu, se compadeceu, pensou os ferimentos daquele homem, tratou dele porque aplicou óleo e vinho. Diz que aquele homem, Jesus colocou aquele homem sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele, e ao sair deixou um dinheiro, deixou 2 denários, e esses 2 denários aqui eram suficiente para 2 meses de hospedagem. Então, no final, Jesus volta para o intérprete da lei, versículo 37, pergunta, versículo 36, perdão, qual desses homens parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Então, o intérprete responde, o que usou de misericórdia. Então, ele disse, vai e procede tu de igual modo. Essa é a história, ou a parábola do bom samaritano, onde Jesus conta essa história para responder a pergunta que está no versículo 29 do intérprete. Quem é o meu próximo? Só que geralmente, irmãos, você já deve ter visto muitas vezes essa parábola do bom samaritano, e geralmente, via de regra, a gente quer se enquadrar nesse personagem do bom samaritano, não é verdade? E muitas vezes quem prega quer que a gente se enquadre como o bom samaritano da história. Mas, irmãos, se formos sinceros, aquilo que Jesus pergunta no começo, eu acho que nós nos parecemos muito mais com os sacerdotes, com o sacerdote e com o levita, porque nós também não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos, por mais que nós nos esforcemos, a gente não consegue cumprir cabalmente a lei para termos vida. Mas Jesus, irmãos, é o maior exemplo, o exemplo perfeito desse samaritano. Ele se encaixa perfeitamente nesse personagem, porque Jesus cumpre a lei de maneira perfeita. Todo o seu procedimento ele é perfeito. E a vida eterna, essa vida que Jesus está falando aqui, somente Ele pode conceder. Logo, eu quero abordar esse texto da perspectiva de que Jesus é esse bom samaritano perfeito. Ele se encaixa melhor nessa personagem do bom samaritano. Na verdade, nós nos encaixamos, via de regra, mais nas personagens do sacerdote e do levita. Então, eu gostaria de usar essa pergunta: por que Jesus é o maior exemplo de bom samaritano? Olhando para esse texto, irmãos, nós vemos aqui como Jesus age com relação a nós, os seus servos, os seus filhos. O que Ele faz conosco, como Ele cuida da gente. E nós vamos ver que Ele cuida de nós, assim como esse samaritano cuidou desse homem. Versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Primeira coisa que nós vemos do cuidado de Jesus para as nossas vidas, irmãos, é que Deus se aproxima de nós. Ele não passa de largo, Ele se aproxima de cada um de nós. Quem de nós, irmãos, poderia se achegar a Cristo, poderia se achegar a Deus pelas suas obras, pela sua religiosidade, como esse intérprete da lei bem representa aqui, ou pela nossa inteligência, pela nossa razão, pela nossa sabedoria? Quem poderia se aproximar de Deus? Ninguém, mas Deus se aproximou de nós por causa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque ainda sem merecermos, Deus se aproximou de nós,
fez com que nós tivéssemos acesso à sua palavra, e o Espírito Santo, por meio da palavra, mudou a nossa vida. Nós só temos a vida eterna porque Deus se aproximou de nós em Cristo Jesus. Essa reconciliação, essa reaproximação de Deus conosco partiu dele, não partiu de nós. Nós estávamos como esse homem, semi-morto, ou mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus em Cristo, irmãos, se aproximou de nós. Então Cristo, Ele cuida de nós, se aproximando de nós, estando próximos a nós. Uma segunda coisa, irmãos, Jesus Cristo nos vê. Diz o texto, e vendo Jesus Cristo, irmãos, Ele te vê. Às vezes, quando nós estamos tristes, nós estamos cabisbaixos, nós nos sentimos um tanto quanto sozinhos. Quando nós perdemos pessoas que amamos, quando estamos vivendo os nossos momentos de angústia, que ninguém sabe, momentos de provação, momentos de privação, não tem nada mais reconfortante de que entender que Jesus nos vê. Ele nos viu para a sua salvação, Ele olhou para nós e nos salvou e resolveu nos escolher antes da fundação do mundo. Ele resolve nos escolher, Ele nos enxerga na história, mas Ele não apenas nos enxergou na história para a salvação, mas Ele nos enxerga hoje também. Ele conforta os nossos corações. Irmãos, seja o que estivermos passando aqui e agora, eu quero dizer para você uma verdade bíblica. Jesus sabe, Ele te vê, Ele te enxerga, Ele sabe o tamanho do seu sofrimento, Ele sabe o tamanho da sua angústia, Ele sabe exatamente a proporção da sua dor. O Senhor Jesus, Ele nos vê, isso nos conforta, e Ele não apenas nos vê, mas Ele se compadece de nós. Seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Jesus, Ele não apenas nos vê e passa de largo como se sacerdote esse levita. Não, Ele se compadece de nós. Ele entra dentro do nosso sofrimento, Ele enxerga, porque Ele mesmo sabe o que é sofrer. E a Escritura diz que assim como Ele foi tentado, Ele é poderoso e socorre e se compadece daqueles que também são tentados. Ele é um Deus que se compadece, Ele não é um Deus que não se importa conosco, muito pelo contrário, Ele se importa, Ele se preocupa. Talvez muitos nesse tempo de pandemia se perguntem, será que Deus deixou de se importar? Será que Deus deixou de se compadecer da sua igreja? E eu afirmo a você, Deus continua sendo um Deus de compaixão. Deus continua sendo um Deus que se importa conosco, porque Ele é um Deus que se compadece. Mas Ele também, irmãos, Jesus também, Ele cura as nossas feridas. Ele nos sara e Ele nos salva. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então Jesus não apenas nos salva, mas Ele nos cura. Ele também olha para as nossas dores, Ele olha para os nossos sofrimentos e Ele alivia a nossa dor, porque Ele é o nosso Deus. Interessante que essa ideia de aplicar óleo aqui era muito feita naquela época, porque o óleo ele tem essa propriedade de aliviar a dor. Ele não cura completamente de uma hora para outra, mas Ele alivia a dor, Ele tem essa propriedade de aliviar a dor. E por vezes, irmãos, Deus não tira a nossa dor instantaneamente, mas Ele alivia as nossas dores. Ele pensa os nossos ferimentos, Ele nos salva e Ele nos livra e Ele nos cura. E eu acho interessante essa afirmação, e tratou dele, porque Jesus Ele nos trata também. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, é uma escola, é pedagógico para as nossas vidas, porque Deus Ele trata conosco. E esse tratar aqui é no sentido de nos curar. E quantos de nós, irmãos, têm feridas profundas na alma, que precisam de uma cura? Muitos precisam de uma cura física. Esse é o Deus que cura, esse é o Deus que pode curar. É claro, irmãos,
tudo de acordo com a sua vontade, mas Ele é um Deus que sara as nossas feridas. Ele pode sarar as feridas da comunhão na igreja, Ele pode liberar perdão dentro da igreja, Ele pode mover o nosso coração, transformar o nosso coração para perdoarmos, para pedirmos perdão, para passarmos a amarmos irmãos que temos dificuldades de amar, para servirmos a Ele, nós que por vezes temos essa dificuldade de servir a Deus, Ele pode nos curar, Ele trata com a nossa vida, Ele pode moldar a nossa vida, renovar e transformar as nossas vidas, porque Ele nos cura também. Agora, o que eu acho mais fantástico nesse texto, irmãos, do ponto de vista da nossa salvação, é que o sacrifício de Cristo pagou o preço pela nossa salvação, pelos nossos pecados. Versículo 35 diz: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Esse samaritano aqui não apenas cuidou daquele homem, mas ele hospedou aquele homem num local e disse ao dono daquele local para ele cuidar daquele homem e deixou dinheiro suficiente para pagar toda a recuperação, ou por todo o período de recuperação daquele homem. Como eu já falei, 2 denários aqui era o suficiente para pagar 2 meses de hospedagem de uma pessoa, em média naquela época. Então, irmãos, é interessante que Jesus, com relação à nossa salvação, Ele também paga o preço necessário pela nossa salvação, para sermos curados completamente. A lei não pode nos salvar, a lei não pode pagar pelos nossos pecados, mas o sangue de Cristo pode. Nós somos a igreja, um povo abençoado por Deus, e Ele pagou o último centavo, até o último centavo, pela nossa salvação, pelos nossos pecados. O preço da cruz de Jesus, do seu sangue, pagou todos os nossos pecados e nos garantiu a vida eterna. Então, irmãos, por isso eu enxergo Cristo aqui como o bom samaritano, como aquele perfeito. Nós aqui às vezes parecemos o intérprete da lei, parecemos o sacerdote, parecemos o levita, e quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, parecíamos esse homem que perdeu tudo, que estava praticamente morto. Mas nós temos um Senhor Jesus que muda a nossa história. Ele mudou a história e mudou a nossa história, porque Ele se aproximou de nós, porque Ele nos viu e Ele nos vê hoje também, porque Ele se compadeceu de nós e continua se compadecendo de nós, porque Ele nos curou, Ele nos livrou, curou a nossa alma e Ele continua curando a nossa vida, tratando conosco, moldando o nosso caráter, transformando as nossas vidas, tratando conosco a cada dia. Esse Jesus pagou o preço para que tivéssemos a vida eterna, tivéssemos toda a eternidade para ficar na presença de Deus, da qual nunca mais sairemos, porque uma vez que Jesus pagou o preço com o seu sangue, isso é de uma vez por todas. E agora sim, olhando para Jesus, Jesus pergunta: qual desses 3 parece ter sido ao próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então primeiro nós olhamos para Cristo, irmãos. Nós não olhamos para a lei, porque não conseguimos obedecer à lei. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o que Ele fez por nós e nós devemos proceder de igual modo. Cuidar uns dos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, certamente amaremos o nosso próximo, ainda que de maneira incompleta, de maneira imperfeita e de maneira insuficiente, porque nós não conseguimos cumprir a lei, mas nós olhamos para Cristo que cumpriu a lei, e nós precisamos imitar Cristo, o perfeito e bom samaritano é Jesus Cristo, e só cabe a nós olhar para Cristo e tentar imitá-lo e tentar segui-lo, e aí sim nós amaremos a Deus e amaremos o nosso próximo, porque nós amamos a Cristo e nós olhamos para Cristo e para o seu exemplo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seu Deus eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento devocional.
abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, que o teu Santo Espírito, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações, que nós possamos olhar para Cristo nessa noite, o verdadeiro bom samaritano. Quando nós olhamos para nós vemos que somos imperfeitos e incapazes de cumprir a tua lei, ó Deus. Mas muito obrigado, porque ainda assim o Senhor nos aceita por intermédio de Cristo Jesus, que cumpriu perfeitamente a lei. Que possamos olhar para Ele e ter nele o nosso maior exemplo todos os dias das nossas vidas, Senhor. Abençoe a nossa vida, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, só alguns avisos muito importantes para nós. O primeiro deles é o que nós sempre temos falado para os irmãos continuarem orando, lendo a sua Bíblia, reunindo com a sua família. É muito importante que nós estejamos em comunhão com Deus, ainda nesse tempo de pandemia. Nós precisamos estar tendo a nossa vida devocional regularmente. Segundo aviso, é muito importante estarmos em constante contato uns com os outros, ligando para os irmãos, sabendo como eles estão, ativos nos grupos de WhatsApp da igreja, reunião de oração às quartas-feiras, escola bíblica dominical, que nós já começamos a partir do domingo passado. Então, continue ativo, louvando, adorando ao Senhor, tendo a sua vida devocional. E por fim, gente, por favor, vamos nos cuidar com relação ao novo coronavírus. Então, a gente tem ido comprar comida aqui para casa, eu sempre vou sozinho, e eu vejo muitas famílias, pai, mãe, filhos, idosos, as feiras estão lotadas, as ruas estão lotadas de pessoas. Então, irmãos, a minha exortação final para você é: vamos ter cuidado, cuide de você, cuide da sua família, vamos cumprir aí os procedimentos básicos, lavar bastante as mãos com água e sabão. Quando você sair, leve a sua máscara, adquira uma máscara, né? Esteja sempre passando álcool em gel nas mãos, e é muito importante que os irmãos se cuidem, tá bom? Obrigado.